Adoração em espírito e em verdade é o nosso tema. Já vimos muita coisa, já vimos as coisas principais. Qual é a principal coisa que a igreja faz? Prestar culto a Deus. Qual é a principal coisa que uma pessoa pode fazer? Prestar culto a Deus. Quando você está adorando o seu Deus, você está se reconciliando com o propósito original pelo qual e para o qual você existe. Então, quando nós adoramos a Deus, nós estamos cumprindo a nossa função principal. Quando a igreja se reúne para cultuar, mesmo que seja na quarta-feira, a igreja está cumprindo a sua principal tarefa. E o culto da igreja não é dispensável. Não podemos cancelar o culto por nenhuma razão, a não ser alguma razão que seja de extremo impedimento. Nós não podemos fazer isso, porque é a coisa principal que nós fazemos. É a que edifica e a que nutre a nossa fé e a que honra aquele que por nós morreu e ressuscitou. Dissemos também que, embora o Antigo Testamento seja um catálogo de riquezas espirituais, o nosso culto não se baseia diretamente no culto do Antigo Testamento, porque era algo que Deus deu principalmente simbólico e profético para Israel. A maioria das práticas estranhas que nós vemos ser praticadas nas igrejas evangélicas em redor são baseadas numa interpretação fajuta de um texto descontextualizado do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem muitas riquezas para o crente, disso não resta dúvida, mas não é modelo direto de culto para nós. Há princípios, não resta dúvida, mas não as práticas. E com toda certeza não há o esquema de culto que existia nem no tabernáculo, nem no templo de Jerusalém, nem na sinagoga. Dissemos também, estudamos e vimos 4 importantes princípios: que a adoração deve ser em espírito. O que é em espírito? Simples, sincera, genuína, interior, espiritual. A adoração espiritual dispensa quaisquer coisas, senão Deus. E dissemos também que quanto mais incremento nós colocamos no culto, mais corremos o risco de perder aquilo que é principal. Dissemos que a adoração tem que ser em verdade, verdade sendo o seu conteúdo. Você e eu, quando nos reunimos, estamos debaixo de um princípio estabelecido: faça-se tudo para a edificação. Quando você teve a construção da sua casa, aquela mansão maravilhosa que Deus te deu, se o pedreiro ficasse só falando para você que ia ficar muito bonito, mas não fizesse nada, o que você ia achar daquilo? Você ia achar uma conversa muito mole e ia mandar ele para correr, não é verdade? É preciso ver a coisa acontecendo. Quando essa casa de oração estava sendo construída, quase todo dia eu chegava aqui às 7 e ficava até acabar. E de hora em hora eu vinha aqui e dava uma olhada. Chato a beça, né? Tem que ver alguma coisa acontecendo, é ou não é? A edificação das nossas almas é semelhante. As sensações, a poetização pode tocar a nossa sensibilidade. Mas no fim do dia a ordem é: faça-se tudo para a edificação e não para a sensação. É preciso colocar um bloco de verdade e de virtude e de fé e de caráter e de compromisso, um bloco sobre o outro, edificando assim a nossa vida e nós sendo feitos templo e monumento para a glória de Deus, salvos, firmados, estabelecidos. Isto é adoração em verdade. Dissemos que a adoração deve ser sagrada, separada de tudo que é profano do mundo, separado de tudo o que envolve as práticas incrédulas, perversas do mundo. Dizem alguns do nosso tempo que quanto mais mundano for o nosso culto, mais fácil fica de nós conseguirmos novos convertidos. Esta ideia veio de Satanás, porque quanto mais a igreja se parecer com o mundo, mais o mundo fica feliz, porque ela não representa mais nenhuma afronta, nenhuma oposição
e nenhuma contrariedade ao mundo. Portanto, e nós vimos que isso é bíblico, porque o Antigo Testamento fala de música de bêbado, fala de música de prostituta, fala de música de tolo. Nenhuma destas músicas que existem em todos os tempos e culturas pode ser usada no culto do Senhor. Dissemos ainda que a adoração deve ser reverente. Temos amor por Deus e não temos nenhum sentimento de aprisionamento na presença de Deus, mas temos respeito por Deus, temos reverência por Deus. Estamos na presença de Deus como criaturas muito pequenas diante de um Deus que é muito grande, que nos ama, isso é verdade, mas que ainda assim é muito maior do que nós e digno de respeito, de honra, de louvor, de glória, de adoração, de temor. A Bíblia diz: temei a Deus. Hoje nós queremos considerar com os irmãos aqueles cultos que a Bíblia retrata, e queremos dizer já de início que o culto da igreja na terra deve ser a coisa no mundo mais parecida com o culto dos santos no céu. O nosso culto é e deve ser a coisa mais parecida com o céu que existe, porque o culto foi designado exatamente para isso, para emular o céu, para replicar o céu, para nos lembrar do céu, para nos fazer desejar o céu. Portanto, se vamos estudar alguns dos cultos da Bíblia, é para mim muito natural que nós comecemos pelos cultos do céu. Apocalipse capítulo número 4. Apocalipse 4. Eu não posso me deter na interpretação de cada um dos símbolos, amados irmãos, mas os irmãos caminharão comigo quanto ao principal de cada passagem. Os detalhes vamos ter que estudar o Apocalipse num outro estudo. 4, verso 8, 9, 10 e 11. Os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, como lá em Isaías capítulo 6. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite. O que eles fazem? Dizendo. Eu queria que os irmãos notassem que eles não estão cantando, eles estão dizendo. E o que eles estão dizendo? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era e que é e que há de vir. Isto é um exemplo para nós de adoração. Adoração pode ser acompanhada de um sentimento santo no seu coração, mas aquele sentimento não é adoração. Adoração são palavras que dizemos para Deus. E eu gostaria de frisar novamente isso: eles não estavam cantando. A adoração pode ser veiculada pela música, mas não obrigatoriamente sempre será. Estavam dizendo. É engraçado porque às vezes no culto nós somos tentados a nos dedicar mais à parte cantada. E aí às vezes o pastor pede que em vez de cantarmos o hino, nós o leiamos. E aí parece uma outra coisa, porque nós pressentimos tanto, ou percebemos tanto as verdades que ali estão presentes. Eles estão adorando a Deus pelo que Ele é. Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. 9. E quando os animais davam glória e honra, adoração e ações de graças ao que estava sentado no trono e ao que vive para sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono. O que estão fazendo de novo? Dizendo, digno é, Senhor, de receber honra e glória e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Este é um grande padrão do louvor.
um grande padrão de louvor. Será que o culto da nossa igreja se parece com isso aqui, meus amados irmãos? Porque deveria ser uma reunião de pessoas que sinceramente estão adorando a Deus pelo que Ele é, pelas suas obras. Veja o que fala de Deus ser criador. E às vezes eu me pergunto, se a gente peneirar as músicas evangélicas do nosso tempo, quantas nós vamos achar que falam de Deus ser o criador? Como essa doutrina é importante. Nós vivemos num tempo ateu, num tempo evolucionista, então nós temos que dizer mesmo, todos os dias, que Deus é o Criador. Lá no céu, quando este universo já tiver cumprido o seu propósito, Deus será louvado por ser o Criador. Grande poder de Deus. Como nós precisamos nos admirar do poder de Deus. Vocês verão a repetição da expressão digno és. Esta expressão permeia o Apocalipse todo, reconhecendo que Deus é digno. E aí, quando nós repararmos o texto falando de quantas coisas Deus é digno, nós vamos perceber que o nosso culto, meus amados irmãos, é todo ele para Deus. Para que a nossa mente, tão esquecida, tão distraída pelas coisas do mundo, seja desperta pelo Espírito Santo para as coisas principais, eternas, grandiosas, que são a base da nossa vida e da nossa fé. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Veja Apocalipse 5. E havendo tomado o livro, verso 8, os 4 animais, os 24 anciãos, prostravam-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E somente agora o que eles faziam? Cantavam um novo cântico. O Salmo 96 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Este é um dos textos que já foi muito usado para dizer que nós não deveríamos cantar, portanto, hinos velhos, mas cânticos novos. Eu não estou brincando com os irmãos, não. O que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte: em primeiro lugar, isso está escrito num salmo. Os salmos, aqueles 150 e mais alguns outros que estão nos livros dos profetas, eram o único cântico, inclusive do Senhor Jesus, por milênios. Queria dizer ainda aos irmãos que o novo aqui não é a ver com o fresco, com o recém-feito, mas novo como algo que a terra não conhece. Ora, isso é verdade a respeito dos nossos hinos, tenham eles séculos. Estamos tratando de algo que é sempre novo, porque o mundo não o conhece. Você ficou em pé aqui esta noite, eu gostaria de trazer à sua memória, e cantou assim: amavas-me, Senhor, no fundo do meu peito brilhou a doce luz do meu Consolador, e com promessas 1000 do teu amor perfeito, nasceu em mim a fé em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus é sempre amor. Quem é o incrédulo que pode cantar isso? Ora, pastor, a música é só ensinar que ele canta. Duvido que terá interesse. Mas mesmo que tenha, não pode fazer daquelas palavras as suas. Este hino somente pertence a uma alma regenerada, a alguém em cujo coração brilhou a luz do Espírito Santo, alguém que se deleita nas promessas de Deus. E aí eu preciso mencionar isto como um apelo aos irmãos. Percebem, meus amados, a profundidade da letra que nós cantamos quando cantamos isso? Percebem a extensão de verdades bíblicas que são trazidas para alimentar a nossa fé? Que contraste entre estes velhos hinos, que não são tão velhos assim, afinal de contas, mas que contraste entre estas músicas e as músicas novas que repetem as mesmas ideias tantas e tantas e tantas vezes. É um processo tão
terrível isto, porque o Senhor Jesus falou orando, não useis de vãs repetições, que outro dia eu vi uma imagenzinha engraçada, eu mandei para a Ana Luísa, eram 4 canetas juntas, assim, amarradas uma na outra, e a mesma mão escrevendo 4 vezes a mesma coisa, estava escrito assim são escritos os cânticos modernos, repetindo a mesma coisa tantas e tantas vezes. Não quero ser aqui, nem que os irmãos pensem que nós estamos dizendo por tabela que tudo está desqualificado. Podemos ser criteriosos, é verdade. E há músicas novas, boas, mas como dá trabalho achá-las? Como dá trabalho achá-las? Mas quando nós nos voltamos para esta riqueza de hinos bíblicos, de verdades bíblicas que edificam, nós somos edificados. O culto no céu é o culto de um cântico novo, mas o cântico novo é novo porque o mundo não o conhece. Olha para o Cordeiro, para o Senhor Jesus e diz: digno és. Está vendo essa palavra de novo? Digno és. Verso 12. No verso 11 fala: milhões de milhões e milhares de milhares que com grande voz diziam. A adoração pode ser veiculada pela música, não necessariamente sempre será. Diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Verso 13: toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e todas as coisas, dizendo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Os animais diziam amém. Os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Eu me indago, será que a nossa adoração aqui se parece com isso? Será, meus amados irmãos, que aquela exibição de talento que faz nós admirarmos que alguém cante tão bem, ou que toque tão bem, ou que fale tão bem, será que esta exibição de talento, de performance, não é dividir a glória que só o Senhor é digno com alguém? Porque se saímos pensando mais na voz que cantou do que no que foi cantado, então algo de errado aconteceu. Deveríamos sair pensando nele. E eu queria, meus amados irmãos, que nós entendêssemos isto. O culto no céu é um grande modelo para nós. É voltado somente para Ele. É digno prostrar-se e adorar. Eu leria o capítulo 7 rapidamente com os irmãos, para que os irmãos vissem lá no verso 9. Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém pode contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Eles estavam cantando ou clamando? Confira aí. Clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus. É uma expressão de dizer que a salvação é uma obra de Deus, que a salvação do início ao fim é uma obra de Deus, é um agir misericordioso de Deus a nosso favor. Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos, anciãos, animais, prostraram-se diante do trono. Será que nós sentimos, meus amados irmãos, este mesmo quebrantamento? Para não dizer sentimos, será que nós experimentamos, vivemos este mesmo quebrantamento diante de Deus quando nós o estamos louvando? Será que nós conhecemos esta experiência que deveria ser e será plenamente no céu, uma experiência da nossa vida, dizendo amém, louvor e glória e sabedoria, ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém.
Esses textos são uma bela aula de como você deve louvar o Senhor. E nos ensina, meus amados irmãos, que atitude pobre e mesquinha é quando nós permitimos que qualquer coisa, seja ela qual for, nos perturbe e distraia do nosso culto a Deus. E nos faz perceber que coisa mesquinha e infantil é nos amarrarmos de louvar o Senhor, porque não está cantando a música que eu gostaria. Não, meus amados, não. Deus é sempre digno. Deus é perenemente digno destas coisas. E eis aqui uma aula de como nós deveríamos adorá-lo. Eu já disse aos irmãos, estas coisas nem sempre retratam a verdade exata do nosso coração em dado momento, mas retratam aquilo que deveria ser verdade em todos os momentos. Pode ser que a gente venha sem sentir nosso coração desejoso, mas eu digo aos irmãos, os motivos para que nos sintamos desejosos estão sempre lá, são inalteráveis, permanentes. Então eu já contei isso para os irmãos, alguém me procura e diz: ah, pastor, a música está falando que eu estou feliz, mas eu não me sinto feliz. Eu falo: olha, são duas coisas diferentes, porque razões para dizer que é feliz você tem. Eis a beleza, meus amados irmãos, de nós nos apropriarmos destas verdades bíblicas para louvarmos a Deus desta forma. Quando a reunião dos crentes é reduzida ao entretenimento, ó, meus amados irmãos, quando a reunião dos crentes é reduzida ao entretenimento, esses textos aqui servem para nos mostrar o que está sendo perdido. E nós lemos de Esaú e dizemos que Esaú fez uma grande tolice ao trocar a sua primogenitura por um caldo que o irmão dele tinha feito. Mas quantos trocam a adoração a Deus que é digno pelo entretenimento? Até stand-up evangélico já existe hoje, para substituir a pregação. Stand-up você sabe o que é. É alguém que fica lá na frente fazendo piada atrás de piada, atrás de piada, atrás de piada. Até stand-up evangélico existe para substituir a pregação da palavra. Isto é trocar a herança que Cristo adquiriu para nós por uma cumbuquinha de caldo que não vale nada. E nós devemos ser criteriosos, como os bereanos, examinando as coisas na Escritura. Tenha liberdade de exigir de mim que eu seja mais bíblico. Tenha liberdade de exigir de mim que eu seja mais profundo, mas eu exigirei de você também. Tenha liberdade de dizer: pastor, por que o irmão não prega naquele texto, em tal texto? Eu dou aos irmãos esta liberdade. Porque, bem da verdade, a coisa mais feliz para um pastor é quando a sua igreja ama a Bíblia, deseja a Bíblia. E isto me desonera de ter que ser criativo e divertido perante os irmãos. Basta de ser bíblico. E até de ser bíblico, amados irmãos, sem querer tocar neste assunto, a tal ponto que se um dia você não gostar do que eu preguei, reclame, mas reclame não comigo. Reclame com aquele que mandou eu falar. Vamos consultar alguns outros exemplos de culto da Bíblia para aprendermos com ele. Gênesis capítulo 22. Você se lembra o que aconteceu em Gênesis 22? Um dos capítulos mais belos do primeiro livro da Bíblia, quando Abraão recebeu de Deus uma ordem que a ele pareceu estranhíssima. E, no entanto, aqui nós temos grandes verdades. Ué, pastor, mas o senhor falou que o Antigo Testamento não serve para nós embasarmos o nosso culto. De fato, não. Mas tem princípios para a nossa vida, tem princípios de conduta, de comportamento e de prática que Deus engravou para que nós aprendamos. Abraão recebeu de Deus uma ordem. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui.
toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Suponha que fosse você. Esta palavra da parte de Deus te deixaria feliz? Esta palavra da parte de Deus te deixaria com o desejo de cumpri-la? Eu sei que não, eu tampouco. No entanto, o Pai da fé, que está posto perante nós como modelo, nós que vivemos pela fé, o verso 3 nos diz que Abraão, o silêncio do verso 3 nos diz que ele não discutiu com Deus. O silêncio do verso 3 nos diz que ele não perguntou para Deus, ele ouviu, talvez tenha ouvido calado. Mas que horas Abraão se levantou? Ó, meus amados irmãos, se tem uma coisa que o culto de Deus requer de nós, é preparação. Quando nós chegamos em cima da hora ou atrasados, quer dizer que não nos preparamos, quer dizer que não priorizamos, quer dizer que não separamos para Deus a melhor parte. Olha, meus amados, eu sei que todos podem atravessar esta e aquela dificuldade, eu não quero ser aqui duríssimo com os irmãos, mas quando é todo dia, quando é sempre, então precisamos aprender esta lição. O culto de Deus merece ser preparado. Dou graças a Deus porque aqui na nossa igreja nunca tivemos muita dor de cabeça nesse assunto. Mas quando vamos a um lugar e chegamos à hora do culto e vemos que o povo ainda não chegou, e vemos que as coisas ainda estão sendo feitas na hora do culto começar, esta lição aqui precisa ser aprendida. Abraão se levantou de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, cortou lenha e levantou-se e foi para o lugar que Deus dissera. Ele deixou para cortar a lenha lá? Como eu gosto do exemplo de Abraão, não somente se preparou tudo o que precisava levar, nada feito apressadamente, nada feito afoitamente, nada feito ao toque de caixa, nada deixado ao Deus dará. Será que nós conseguimos aprender esta lição, meus irmãos? Esta é uma lição do Pai da fé. E a Bíblia diz: se sois filhos de Abraão, você é filho de Abraão, você é filho de Abraão? Amém. Se sois filhos de Abraão, fazei as mesmas obras que Abraão. Eu gostaria de trazer esse texto diante dos irmãos, para que os irmãos se apercebessem da forma como o culto é importante. Para que os irmãos se apercebessem que é tão importante que nós temos que nos preparar para ele. Preparar inclusive a nossa mente, preparar inclusive o nosso coração, fazer o nosso melhor para que estejamos lá de coração desimpedido e de mente tranquila para recebermos a pregação da palavra. Acredito que, e posso dizer que na minha própria vida, tem dia que é difícil, mas que é um hábito para o qual a gente vai se preparando à medida que isso é prioridade para nós. Aqueles que veem no nosso culto percebem que Deus é uma prioridade no nosso culto, meus irmãos. Não ia falar não, mas vou falar. Se alguém adentra o nosso espaço de culto, nós estamos todos conversando, cumprimentando, rindo, andando. Não é assim, meus irmãos. Não é assim. Deus primeiro. Deus primeiro. Deus primeiro. Veja o exemplo do pai da fé. A pergunta que Isaque fez, eu acho notável, porque mostra que Abraão sempre ia preparado. Ele falou com o pai dele: pai, eis aí a lenha, o fogo, onde está o cordeiro? Ele sabia que o pai dele sempre ia preparado. Eu recebi um e-mail hoje tão interessante, meus amados irmãos. Um e-mail fascinante.
porque o e-mail é de um arqueologista em Israel que descobriu as ruínas de um altar onde se prestava culto ao Senhor em tempos tão antigos quanto os tempos de Abraão. E aquele arquiteto descreveu a estrutura que foi encontrada. Ouça a descrição dele, procure trazê-lo para os irmãos de forma mais integral possível. Era um amontoado de pedras, com alguns pequenos dutos para que o sangue escorresse, e só. E isto é o que fascina. Os arquitetos achavam que o povo de Deus era um povo muito pobre. Os arqueólogos, perdão, achavam que o povo de Deus era um povo muito pobre, porque os egípcios construíam templos enormes, vastos, imensos, cheios de tudo quanto era quartinho para lá, sala para cá, câmara disso, sala do tesouro, sala do sacrifício, e colunas enormes, e decoração extensiva. Mas o culto de Deus tinha somente um altar de pedras amontoadas. Não é pobreza, não é pobreza. É aquele princípio precioso da simplicidade que eu já falei aos irmãos. Talvez se daqui 300 anos, ou 400, ou 500, ou 1000 anos, o arqueólogo for escavar aqui e falar: nossa, esse povo era muito pobre, olha só, não tinha nada. Porque o que nós temos, amados irmãos, está conosco. Nossa riqueza está no céu. Este é o culto espiritual. Abraão, portanto, ia sempre preparado. E o filho dele sabia que ele ia sempre preparado. Você vem preparado para o culto? Não deixe as coisas para a última hora, as coisas de Deus não. Não deixe para fazer nada depois que o culto já começou. Procure não chegar atrasado. Nem chegue bagunçando a casa de oração. Aprenda a lição do Pai da fé. Honre a Deus, honre o culto de Deus. Isto é uma grande verdade da Bíblia que nós precisamos aprender. O texto que nós já lemos lá em 1 Reis 18, no entanto, é um texto fascinante. Voltemos lá. 1 Reis 18. O texto que nós já lemos. Quando houve 2 cultos no alto do Monte Carmelo. Um culto estaria muito ao gosto de alguns do nosso tempo, porque o culto de Baal tinha tudo que tinha de belo e de atrativo. 450 sacerdotes de Baal, mais 400 de Azerá, que na mentalidade, na imaginação supersticiosa daquele povo era a deusa esposa de Baal. Vestes, sacrifícios, rituais, longas orações. Eles cortavam o próprio corpo. Seria muito ao gosto de alguns do nosso tempo. O verdadeiro culto de Deus é simples. Elias foi lá, restaurou o altar. Eu acredito que defender o culto bíblico tradicional hoje é restaurar o altar de Deus, que está sendo profanado com ofertas misturadas de mundanismo. Defender essa forma de culto espiritual, simples e bíblica, é restaurar o altar. Ele restaurou o altar, preparou o sacrifício. Nós vimos a Deus em nome de Jesus, que fez o sacrifício por nós. Ele fez uma oração. Quantas horas os profetas de Baal oraram? 6, do nascer do sol até o meio-dia. Elias preparou o altar. A Bíblia nos diz que isso levou 3 horas, porque ele fez o sacrifício na hora do sacrifício da tarde, às 3 da tarde. Foi às 3 da tarde que o Senhor morreu por nós. É um belo paralelo desse texto. Mas ele fez uma curta oração, e Deus respondeu. E esta é a beleza,
amados irmãos, nós preparamos tudo o que diz respeito à nossa parte. Nós nos reunimos, e depois que nós nos preparamos e nos reunimos, nós olhamos para Deus, e é Deus que faz a obra, é Deus quem ministra a graça, é Deus quem opera, é Deus quem revela a verdade ao coração da pessoa não convertida, é Deus quem quebranta o coração do salvo, e saímos todos dizendo como os israelitas: só o Senhor é Deus. Amém. É um grande exemplo, meus amados irmãos. É um grande exemplo. Não, meus amados irmãos, nós nos reunimos para que Deus haja entre nós. Nós nos preparamos para que Deus opere entre nós. E nós nos reunimos com a expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa. De outra forma, estamos fazendo errado. Nós nos reunimos com o desejo de que Deus faça alguma coisa. Vou pegar mais um exemplo do Antigo Testamento. Está lá em Neemias capítulo 8. Neemias 8. Você conhece esse texto? O povo se reuniu, sempre reunião, percebe? Sempre reunião. Um sinal de que o crente está mal na sua fé é quando ele começa a faltar os cultos sem nenhuma razão e a optar por outra coisa em vez do culto do Senhor. Sempre é reunião. Meu nome não saiu no boletim desse domingo. Não importa. Eu estou lá. Não preciso que saia, não. Alguns parecem que sim, eu tenho vontade de deixar o nome fixo lá. Impresso sempre, para garantir. Sempre a reunião do povo. Sempre. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, o povo se reúne. Assim como nós nos reunimos em nome de Jesus. 2, verso 2. Então, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação de homens e de mulheres e de todos os que podiam ouvir com entendimento. 3. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas. Quantas horas durou a pregação naquele dia? Desde a alva até ao meio-dia. Eu nunca preguei um sermão tão longo assim, irmãos. Preciso desta oportunidade. Pregaram desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito O único púlpito que aparece na Bíblia é de madeira. Pastor, troca esse aqui por um de acrílico com rodinha. Nem a pau. Por várias razões. A primeira delas é porque o único púlpito que aparece na Bíblia é de madeira. Eles tinham outros materiais naquela época, podiam ter feito de pedra, podiam ter feito de ferro, fizeram de madeira. Púlpito é de madeira. Ninguém vai me convencer de outra coisa. Num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, estavam em pé, aí cita os nomes. Eu queria que os irmãos notassem o que Esdras fez. Verso 8: leram no livro, na lei de Deus, declarando e explicando o sentido. A pregação dele foi expositiva. Ele leu, explicou o texto e aplicou a verdade do texto à vida dos seus ouvintes. Este culto, 6 horas de pregação, isto espantaria o pessoal do dia de hoje, que quer que a pregação seja de 20. Se for de 20 minutos, hoje, domingo que vem, tem que ser de 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, acabou. É a vitória do mundo. Triunfo de Satanás.
parece que estava em pé. Parece que estava em pé. Eu não vou nem vou mencionar isso, porque vai ser objetivo ao texto. Esse texto, para os que escrevem os livros aí de crescimento de igreja, é uma ofensa, porque não faz nenhum sentido para os métodos dele, no entanto é o método de Deus. Houve conversões naquele dia, as pessoas se converteram, se encontraram com Deus, e é uma coisa muito bela aqui, porque o texto diz que o povo começou a chorar, e Esdras deu algum conforto a eles e disse: ide, depois que o culto acabou, comei as gorduras, bebei as doçuras, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Verso 12: o povo se foi a comer e beber e enviar porções e fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber, culto em espírito e em verdade. Agora a coisa mais maravilhosa para mim está no verso 13. No dia seguinte, ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. O choro deles não foi um choro produzido somente por uma emoção predominante e passageira. Não. Eles limparam o rosto, mas no dia seguinte estavam decididos a viver segundo a lei de Deus lhes ordena. O que você ouve no domingo não basta que seja belo ou interessante. É necessário que seja algo que Deus use como uma espada para que na segunda-feira a sua vida seja uma outra vida diferente, santificada, convertida, separada para o Senhor. Qual instrumento Deus usou para isso? A pregação da palavra. Vamos parar por aqui, meus amados irmãos, e continuamos esse estudo na próxima ocasião em que formos tocar neste assunto. Que Deus nos ajude a prestar a Deus um culto bíblico e agradável ao Senhor. Levante-se, abra o inário no número 179 e vamos dizer para Deus que o culto está terminando.